Alô pessoal do nono ano, sejam bem-vindos à aula de Física. Hoje nós vamos tratar de ondulatória, um caso particular da ondulatória, na verdade, que é acústica. Que é acústica, professor? Estudo do som. Então nós vamos ver o que é ondulatória, um pouquinho de ondas, que é para a gente poder entender, e vamos estudar em particular o som. A ondulatória tem a ver, obviamente, você já está vendo aí essa pequena animação, tem a ver com o estudo das ondas. Professor, as suas ondas do mar eu já adiantei para você que não. A gente vai estudar também os sons, por exemplo. Tem a luz. Nós temos onda de rádio, onda de TV. Vamos ver agora durante as aulas. Certo? Não quero adiantar nada para você. Vamos lá. O que é uma onda? Inicialmente, o que é uma onda? Ah, professor, uma onda é aquele negócio que está ali no mar. Certo? Aquele negócio que está ali no mar chama-se uma perturbação. Uma onda nasce de uma perturbação. Vou anotar aqui. Perdão pela minha letra nesse negócio, porque eu vou passar a pandemia e não aprendo a escrever nesse negocinho, certo? Mas é assim, ó. Uma onda é uma perturbação. Professor, como assim perturbação? Perturbação, meu irmão está aqui, eu querendo assistir aula, ele fica aqui me perturbando? O senhor está aí falando demais, está aqui perturbando? Não. Certo? Nesse sentido, não. De incômodo, não. Perturbação é algo que altera o meio. Então, por exemplo, a luz altera o meio que você está? Não, professor, altera não. Desliga a luz aí. Vai ficar tudo escuro. Então, a luz está alterando o meio. A questão da iluminação altera o meio. O som altera o local onde você está? Lógico que altera, senão alguém fica gritando aí do seu lado e vai estar realmente lhe perturbando. Por isso que a gente usa essa palavra. Então, é algo que altera o meio. E o pior, além dessa alteração, essa perturbação, ela vai se propagando, ela vai se espalhando. A luz não fica... A luz está ali na lâmpada. Ela fica retida na lâmpada? Não, ela se espalha em todo o seu quarto, em toda a sua sala. Se alguém ficar gritando, a pessoa está gritando lá na sala, você está escutando aí, se sua casa for pequena, você escuta, né? Por quê? Porque o som ele se propaga, ele se espalha. Então, a perturbação que se propaga, isso é uma onda. Certo? A perturbação vai se propagando, vai se espalhando por meio. Entenderam? Então, de novo, o que é uma onda? Anota aí. Ó. É uma perturbação que se propaga em um meio. Aí existem vários tipos de onda. Tá? Por exemplo, aqui, ó, quando você toca a superfície da água, por exemplo, você cria uma série de ondas que vão se espalhando. As ondas aqui se espalhando. Então, de novo, o que é uma onda, gente? Perturbação que se propaga. Tá? Se espalha. Não anote só por anotar, não. Tenta entender o que você está escrevendo, certo? Tão bom isso. Característica da onda. A onda, ela transporta energia. A onda, ela transporta energia. A energia sonora que eu estou emitindo aqui, ó. A minha voz está se espalhando, está sendo captada pelo microfone e chega até você. Isso é energia sonora, certo? A energia que a Terra recebe do Sol não vem na forma de luz? O Sol emite luz, a Terra recebe. Essa luz vem com energia. Então, a Terra recebe energia do Sol através das ondas. Que ondas são essas? Luz. Energia de celular. Você está falando aqui no seu celular, seu colega, seu crush, seu namorado, um infiteto que recebe suas mensagens, certo? Está recebendo energia sonora, né? Porque é convertida e transformada em outro tipo de onda e se espalha pelo ar, pela atmosfera e vai sendo transmitido. Certo? O processo de transmissão a gente não vai estudar aqui por enquanto. Então a onda ela transporta energia. Característica, anote isso aqui, é muito importante. Toda onda transporta energia. Toda onda transporta energia. Certo? A característica principal. E a onda, ela não transporta a matéria. Como assim, professor? Repare essa bolinha vermelha aí, ó. A onda está sendo passada e a bolinha vermelha está só vibrando. Para cima e para baixo. Ela não é levada pela onda. Mas, professor, aí o senhor me pegou. Estou aqui coçando a cabeça. Se você jogar uma bola no mar, sabe, eu estava jogando futebol na praia, minha bola caiu dentro d'água e a maré levou, professor, minha bola. Se tiver qualquer coisa, a maré leva.
tem aquele ator que morreu, foi levado pelas ondas. Não foi pelas ondas. Certo? Ali ele foi levado, o cara que faleceu, infelizmente, foi levado pela corrente dos rios, ou pela, que é chamada corrente fluvial. Certo? Tem medo de falar esse nome fluvial, alguém não saber pensar que é palavrão. Corrente fluvial. Aí tem as correntes marítimas, que é outra coisa. A onda por si só, ela não carrega nada. Certo, gente? Aprenda isso. Mas, professor, quando eu tô surfando lá no dia, que eu tô vendo o cara surfar lá, a onda vem arrastando tudo. É porque, no caso, nós temos a combinação desses dois fenômenos. Nós temos a combinação da maré subindo e descendo pelas correntes marítimas, movimento das marés, com as ondas. Mas a onda por si só não. Se fosse uma onda pura, a onda pura mesmo, só faz vibração. Certo, gente? Se você tivesse um barquinho em cima de uma onda, ele só ia subir e descer. Subir e descer. Certo? Subir e descer. A onda só quebra por conta do movimento das marés. A questão do grande volume de água que é arrastado pelas correntes marítimas. Gente, aprenda isso. O movimento das marés também. Só aí vocês entendem melhor com geografia. Certo? Aqui aprendam. Onda transporta energia. E a segunda dica. A onda não transporta matéria. Não transporta matéria. Anota aí também. Ó. Segunda grande dica a respeito das ondas. Segunda grande característica. Segunda grande propriedade das ondas. Vão carregar isso até para o Enem. É bom que você aprenda isso. Certo? Não aqui no nono ano, no quarto bimestre, mas é bom aprender isso. E olha só, embora a figura, se você olhar como um todo aí, olha como um todo, tô vendo as ondas se espalhando, né? Tente olhar agora, olha o desafio para você. Tente achar algum pontinho desse que está saindo do lugar, não está só vibrando, certo? De um lado para o outro. Você não vai achar. Nenhum pontinho desse está indo embora. Certo? Tenta achar um pontinho desse que está saindo daqui, ó. Vou dar o desafio. Acha algum ponto desse que está saindo daqui e vem aqui para fora. Você acha algum? Não acha, gente. Não vai achar. Olhe para todos os pontos da figura, todos os pontos, certo? Quando você olha de longe, tem ponto ali que está indo embora. Aí quando você vai olhar de perto, não, os pontos estão só vibrando. Porque uma onda ela não transporta a matéria, é só a energia acumulada, a energia da vibração. Lembra da primeira figura, né? Eu toquei aqui, ó, no meio da água, certo? Toquei aqui no meio da água. Então esse toque fez a onda se propagar até as bordas, por exemplo, de uma piscina, de uma bacia, de uma pia, seja lá o que for. Mas não há transporte de matéria. Mas, professor, daí de novo, professor. Mas encheu a bacia aqui, fui fazer isso. Quando toquei no meio, quando botei minha mão no meio, a água derramou, professor. Se eu estou errado, não estou. Certo? A questão de você botar a mão dentro da bacia, o dedo, sei lá, jogar uma pedra na bacia, aí entra o princípio de Arquimedes, que o volume é deslocado, o volume de água que entra na bacia ele tem que sair. É justamente o volume que cai do outro lado. Que é o que acontece, por exemplo, se um objeto, um meteoro, por exemplo, cair no mar. Ele pode gerar um tsunami. E vão vir ondas pesadas. Certo? Por exemplo, movimentos, as ondas sísmicas também. Bom, vamos para cá. Elementos de uma onda. Toda onda tem. Certo? Tá naqueles caderninhos que a gente tinha quando era pirralho. Toda onda tem. 2 pontos. Vamos lá. Toda onda tem uma crista, que é o ponto mais alto de uma onda. Toda onda tem uma crista. Aqui tem uma onda crista. Esses pontos que eu estou marcando aqui, é tudo crista. Também chamado de pico, que é a parte mais alta. Pico ou crista. Certo? É a parte mais alta de uma onda. Aqui uma crista. Aqui tem outra crista. Só anotar isso aqui tudinho. Ó. Tudo crista. Certo, gente? Quando não vai passando. Crista é o ponto mais alto de uma onda. Crista, pico, também chamado de topo. Estou no topo da onda. Está lá no alto da sua carreira. Toda onda tem vale. Certo? Vale é bem parecido com a questão de geografia, né? Você tem 2 montanhas, o que fica ali no meio não vale. Então vale, a gente aqui tem quase a mesma conotação. É o ponto mais baixo de uma onda. Aqui tem um vale. Acompanhe que aqui tem outro. Aqui embaixo tem outro. Aqui onde a própria seta está apontando, ó, outro vale. Então vale é o ponto mais baixo de uma onda, de qualquer onda. E uma onda é algo que se repete. Tá? A gente diz que onda é algo periódico, porque fica se repetindo. Ó. Certo? Está se repetindo, se repetindo, se repetindo. Pronto. E amplitude, professor? Amplitude é a medida de uma onda. É, como é que eu diria, a partir do ponto central, porque a onda pode ir para cima ou para baixo,
Então ela tem que ter um ponto central aqui. O ponto mais alto ou o ponto mais baixo. A medida mais alta, a medida mais baixa, geralmente a amplitude. Tanto faz para cima ou para baixo. Eita, aqui uma linha reta terrível. Tanto faz para cima como para baixo, a partir do ponto central. Aprendam isso. Amplitude é a partir do ponto central. Certo, gente? Então tá aqui minha amplitude. A amplitude dessa onda aqui. Vou chamar aqui de A e B, certo? A onda A. Oh, meu Deus, eu passei aqui. Sem querer. Deixa eu voltar aqui o slide anterior que fugiu. Pronto. A onda A. Agora sim. A onda A e a onda B. Vocês estão vendo aqui que a onda A tem uma amplitude. A amplitude. Aqui a partir do ponto central, bem maior do que a onda B. Né? Cada onda tem sua amplitude. Certo? Então, a gente aprendeu aí o que é crista, vale e amplitude. Classificação das ondas. Existem várias classificações das ondas. A da gente aqui, principal, a gente vai levar em consideração o meio. Ou seja, por onde a onda se propaga. E a primeira onda que a gente vai ver aqui, até para ficar na sequência do assunto que está aí no livro de vocês, a gente está usando o livro de ciência, é a onda eletromagnética. Olha o nome, eletromagnética, perdão aí pela letra, viu pessoal? Eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética, professor? É aquela que se propaga, inclusive, olha o que eu estou falando, inclusive, porque tem gente que aprende essa palavra e pensa que é apenas, certo? No vácuo. Professor, não entendi nada. Não entendi isso, inclusive, eu não sei nem o que é vácuo. Vamos lá. Onda eletromagnética é aquela que se propaga no nada. Como assim no nada, professor? O nada para matemática a gente chama de quê, pessoal? Zero. O nada para física a gente chama de vácuo. É vácuo. Não é vácuo. A gente escreve vácuo. Vácuo é o marido da vaca, gente. Só que não, né? Se é para escrever errado, eu também defino errado. Vácuo é o nada. Não tem nada. Então a onda eletromagnética é aquela que também, olha, também, inclusive, se propaga no vácuo. Então isso quer dizer que a onda eletromagnética ela se propaga no sólido, no líquido, no gasoso e, se não tiver nada, ela também se propaga, certo? Aprendam isso, inclusive. Porque tem gente que diz assim, a onda eletromagnética só se propaga no vácuo. Pense num erro. Errou. Só por causa desse só. Tá, professor, mas só essa palavrinha aqui, meu amigo, língua portuguesa, uma palavra muda todo sentido. Tá? Quando você diz que só se propaga no vácuo, quer dizer que ela só se propaga se não tiver nada. Se eu colocar aqui um muro, barrou. Certo? O que é errado. Você tem, por exemplo de onda eletromagnética, a luz que sai do Sol até a Terra. Entre o Sol e a Terra você tem um nada, né? Lógico que tem algum lixo espacial deixado ali pelo homem, tem meteoros, tem meteorito, tem um monte de coisa, mas fora isso tem nada, gente, é o vácuo, certo? Entre o Sol e a Terra. Outros exemplos de onda eletromagnética tem a luz, o sinal do seu roteador aí, ó, que você ligou para assistir a aula através da internet. O sinal, esse sinalzinho, o tal do sinal do Wi-Fi, né, o sinal sem fio, wireless. Esse sinal está sendo transmitido aí no ar para toda a casa, certo? Só que na calçada geralmente não pega, né? Dependendo do seu roteador. É uma onda eletromagnética. Professor, o senhor está dizendo que o sinal de Wi-Fi é uma onda eletromagnética? Tô. E é. Certo? Wi-Fi, Bluetooth, sinal de rádio, sinal de TV. Luz, a luz visível, a luz invisível. Professor, existe luz invisível? Existe luz infravermelha, que é a luz que sai do seu controle remoto. Alguém já viu isso? Não vê. E a luz ultravioleta, que é aquela que costuma causar câncer de pele na praia. Essa classificação aqui, aí sim, para a gente entrar no assunto da aula que eu disse para vocês que era o som, é o outro tipo de classificação que não é eletromagnética, são as ondas. Essa aqui é mais fácil de escrever, certo? Ondas mecânicas. Então nós temos as ondas eletromagnéticas, que se propagam no nada, e nós temos as ondas mecânicas. As ondas mecânicas, elas precisam de algo para se transmitir. Certo? Precisa de algo. Se você tirar, ela não se transmite. Veja a diferença. A onda eletromagnética se transmite de todo jeito. E a onda mecânica, ela precisa de um meio. Professor, que meio? Aí depende da onda.
Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, né? No caso o ar. Mas ela precisa. Se não tiver esse meio, ó, se eu matar aqui, eu tiro o meio, eu tiro a onda mecânica. Certo? A onda mecânica, ela precisa de um meio de propagação. Se não tiver esse meio, não tem a onda se propagando. Um exemplo aí, ó. Uma onda em corda. Uma onda em corda precisa da corda. Que é óbvio, né? Se eu tirar essa corda aí, você vai ver alguma onda, o cara fica ali balançando a mão, no nada, e a menina nem entender, né? Certo? Então, onda em corda precisa de corda, o som ele precisa de um meio. Aí vem ultrassom, tem gente que pensa que professor, ultrassom não é uma foto, não. Ali o nome correto seria imagem gerada por ultrassonografia. Certo? Nem é ultrassom e nem é ultrassonografia, é uma imagem gerada. Aquilo ali é uma imagem. Ultrassom é um aparelho, que na verdade é aparelho de ultrassonografia, que utiliza sons que a gente não escuta, não quer dizer que não seja um som, a gente não escuta, para formar imagens. Certo? Eu vou entrar aqui em detalhes de engenharia. Mas ultrassom é um tipo de som, infrassom é um tipo de som que a gente não escuta. Certo? Lembre aí, tem muitos sons que a gente não escuta. O apito de chamar cachorro, o radar do morcego. Tem muitos sons que a gente não escuta, certo? Mas que os animais são capazes de escutar, por exemplo. Então, o que é o som? O som, a gente disse que é uma onda mecânica. O som, como eu já falei, é uma onda mecânica. Ele parte de uma fonte aqui, a fonte aqui é meu alto-falante, e se propaga por algum motivo. Certo? Então, a gente diz que o som é uma onda mecânica longitudinal. A gente não entrou nessa classificação ainda, certo? Longitudinal ou transversal. Mas o som é uma onda mecânica. Ele precisa de um meio para se propagar. Vamos ver algumas características do som ainda nessa aula de hoje também. Mais uma vez aí. O som. Bum! E ele se propaga. Tam! Ele se propaga. Né? O som do tambor. O som do atabaque. O som do, sei lá, do surdo. Da percussão em si. E de todos os instrumentos musicais. Né? Partem de uma fonte, se espalha. Então o som ele precisa de um meio para se propagar. Professor, o senhor está falando aí, não tem meio para se propagar. Tem o ar. Certo? Se o ar não tivesse partícula, ele não se propagava. Então a velocidade do som, gente. Qual é a velocidade do som? Vocês já viram alguns jatos, né? Que diz assim, a velocidade mais rápida que o som. É essa velocidade aqui, ó. 340 metros por segundo. A gente geralmente usa esse valor. Não é obrigado a decorar. Certo, gente? Porque geralmente no exercício vai ter essa referência para você. Quando for necessário trabalhar com a velocidade do som, a gente usa 330, 340, até 350. Depende muito da temperatura, certo? Se a temperatura cai, essa velocidade cai um pouco. Se a temperatura aumenta, essa velocidade aumenta. Professor, eu noto que de noite, certo? Estou lá na calçada e fica um silêncio. Se eu gritar, eu escuto minha voz de longe, eu escuto qualquer barulho. De dia eu estou sentado, não escuto. No mesmo lugar e não escuto. A questão do som é a seguinte. É a mesma coisa de você dar pancada na água. Na água da piscina é bem fácil você formar ondas, não é isso? Dando pancadinha. Se você tentar fazer na praia, não consegue. Porque a praia ela já está cheia de coisas que formam suas próprias ondas, como eu já falei. Movimento das marés e tudo mais. Então, quando você está num ambiente que não tem nenhum som, geralmente à noite, então o alcance da sua voz é bem maior, porque você tem ali, é como se fosse a superfície da água, bem plana, bem limpinha, não tem nada atrapalhando. Então você dá uma tapa na superfície da água, a onda vai embora até o outro lado da piscina. Não tem nada atrapalhando, nada atenuando, porque uma onda pode atrapalhar a outra assim. Aí a partir do momento que você está de dia, que tem a buzina do carro, que tem o trânsito, que tem uma pessoa falando ali ou aqui, que você fala, não consegue essa transmissão, mas a velocidade do som é a mesma, certo? 340 metros por segundo. É 1 milhão de vezes mais lenta do que a luz. A gente vai ver a luz nas próximas aulas. Professor, e o que é o eco? Aí deve estar pensando aqui, eu falei no local sem nada. O eco a gente vai falar nas próximas aulas, certo, gente? Então vou adiantar aqui para vocês. E olha isso aqui, ó. O som, ele se propaga... O som
precisa de partículas, né, para se propagar. Certo? Isso aqui é tudo sobre o som. A gente está estudando só o som agora. Então ele precisa de partículas. Então onde é que o som se propaga melhor? No sólido. Tem mais partículas agrupadas. Aí depois no líquido, a velocidade do som no líquido é maior também. E por último, no gasoso. Olha que curioso. Isso quer dizer que a velocidade do som no ar, essa velocidade que a gente acabou de ver aqui, certo? Que é a velocidade do som no ar, ela é a menor que tem se eu comparar. No sólido ela vai se transmitir mais rápido, no líquido vai mais rápido. Professor, mas se eu estiver dentro d'água eu não consigo ver o som mais rápido, eu nem escuto. Certo? Gente, ó, velocidade do sólido no líquido e no gasoso. O som se propaga em todos esses meios. Mas respondendo essa pergunta, por que aqui no líquido, se eu estiver dentro de uma piscina, eu não consigo ouvir direito os sons? Aí não tem a ver com o som. A gente está analisando aqui o som que você emitiu. Certo? O som. Eu consigo ouvir minha voz dentro d'água, né? Quando você tentar gritar. Não é bom fazer isso não para não se engasgar, certo, gente? Mas é o seguinte, ó. O som, ele se propaga melhor no líquido, sim. Propaga melhor no líquido e melhor ainda no sólido. Certo? O sólido é o melhor que tem. Em segundo lugar, o líquido. Por último, o gasoso. Por último, por incrível que pareça. Mas, professor, eu não entendi isso. Eu não consigo escutar no líquido. Está errado. Aí tem a ver com a nossa fisiologia. Eu coloquei um pouquinho aqui para a gente relembrar. Certo? Parte de ciências deve ter visto isso em outras aulas de ciências aí. É que nosso ouvido, ele tem uma membrana chamada tímpano que vibra. Certo? Essa membrana vai vibrar e produzir os sons que a gente escuta. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, de martelo, de bigorna, de labirinto, dos órgãos aí. Quem quiser tem vídeos na internet muito fantásticos mostrando esse processo todo da conversão do som. Mas, resumidamente, para a gente é o quê? A gente capta o som através dessa vibração. Imagine se o seu ouvido estiver cheio d'água. Certo? Essa membrana aqui ela não vai vibrar. E se essa água estiver fazendo muita pressão, pode até estourar seu tímpano. É por isso que quando você mergulha muito profundo, a pressão aumenta e você costuma ouvir um zunido. É até perigoso você mergulhar sem protetor de ouvido por conta disso. Certo? Aí alguém vai dizer, e quem anda de avião? Também. Aviões têm cabines pressurizadas para manter a mesma pressão de quando antes do voo. Gente, então, o fato aqui é que eu não escuto um som debaixo d'água, não é porque o som não se propaga. O som se propaga muito melhor do que no ar. Eu não escuto os sons debaixo d'água por conta da fisiologia do ser humano, como ele recebe o som. Então, cuidado para não confundir isso. Se alguém perguntar, o som se propaga na água? Se propaga não. Quando eu escuto, é errado. O homem não foi feito para escutar o som, mas o som se propaga muito melhor do que no ar. E no sólido, melhor ainda. Né? Vocês lembram daqueles filmes de faroeste, quando o índio vem e coloca o ouvido no trilho para saber se o trem está vindo. Aquilo ali é uma meia verdade, né? O trilho queimaria. Naquele sol todo, o trilho queimaria o ouvido. Mas é uma meia verdade. Você consegue sentir a vibração de algo chegando. Existem alguns animais que são capazes de antever, entre aspas, terremotos. Certo? As toupeiras, aqueles animais que vivem embaixo da terra, que têm um ouvido ainda mais sensível do que o ser humano. Por quê? Porque certas vibrações são transmitidas pelos sólidos. Vamos a alguns exercícios, né, para encerrar, que eu já falei mais. Assinar uma alternativa com a informação correta, ou seja, aqui está certa. As ondas mecânicas não precisam de meio. Olha aqui, gente. Não, está errado já. Precisa de meio. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Olha aqui o erro da questão. O som não é eletromagnético, né, gente? O som é mecânico. Nem leia o resto. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, mas não em meios materiais. Olha a parte que está errada aqui, gente. Que eu disse que muita gente se engana. Certo? Onda eletromagnética se propaga em tudo. No vácuo e se tiver meio também. Está errado também. Então a resposta correta é a letra D. Vamos só ler para conferir? As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Se você não soubesse, né, se não tivesse começado a ler, você ia ficar na dúvida. Professor, o que é transferência de energia? Justamente uma perturbação que se propaga, então transfere energia. Ondas transferem energia. As ondas sísmicas, olha, as ondas sísmicas são aquelas que geram
terremotos que eu falei, né, gente? As placas se movimentam, se chocam, acaba gerando ondas no solo mesmo. Eu lembro de depoimento de sobrevivente de alguns terremotos, eles dizem que a Terra fica parecendo a água, para você ter ideia, quando o terremoto é de uma magnitude muito alta. Tem um filme sobre isso chamado Terremoto, dê uma olhadinha, tem uma hora que dá para ver mesmo, é efeito especial, né? Mas é bem próximo da realidade. Dá para ver a Terra como sendo água, as ondas são transmitidas. São movimentos vibratórios das partículas de rocha que se transmitem segundo superfícies concêntricas devido à libertação súbita de energia no foco sísmico. São ondas que se propagam através da Terra, Terra com T maiúsculo, é o nosso planeta, geralmente como consequência de um sismo ou devido à explosão. Certo? Elas podem ser classificadas como, se são ondas que precisam de um meio que seja da Terra para se transmitir, então é uma onda mecânica. Já aqui de cara, onda eletromagnética não é um pulso eletromagnético. Eletromagnético se propaga até no vácuo. Não existe terremoto no espaço. Certo? Pode existir em planeta. No espaço, no nada, não tem terremoto. Se não tiver nada. E onda sonora, não. Onda sonora é outra coisa, né? Uma onda sísmica pode até gerar uma onda sonora. Como eu já falei para vocês, que existem animais que anteveem terremotos por conta disso. Mas uma onda sísmica não é uma onda sonora. Ela gera o som. Certo? O terremoto tem um som, lógico. Mas não é uma onda sonora. Senão, imagine dizer que uma onda sonora é uma onda de terremoto. Falar aqui vou gerar um terremoto. Não tem condição. Onda sísmica é uma coisa, onda sonora é outra. O movimento ondulatório é dado pela figura seguinte. Então nós temos aí quantas ondas, gente? Só para ficar claro. Uma onda é algo periódico. Já falei para vocês. Professor, não sei o que é periódico. É algo que se repete. Então você tem que ver aí quando começa a repetir. Tem gente que vai dizer que a onda é só essa subida aqui. Ó, professor. A onda é só essa subida aqui. Aqui já tem outra. Não. Começou a se repetir? Não. Aqui está para cima. Então aqui, essa parte direita está para baixo. Então, a partir desse pontinho aqui, ó, olha só, aqui eu tenho uma onda completa. Vou chamar aqui de A e B para você entender melhor. De A até B uma onda, a partir de B já tem outra. Aí eu poderia fazer aqui outra onda e por aí vai, né? Entenderam o ponto? Mas vamos lá. Qual a amplitude dessa forma de onda? Qual é a amplitude, gente? A partir do ponto central até a crista ou até o vale. Certo? Ou para cima ou para baixo. A amplitude é aqui ou aqui. Você mede. Isso de qualquer onda. Se o todo aqui, ó, gente, está dizendo que o todo aqui, essa parte aqui nem me interessa. Certo? Essa medida aqui é desnecessária para resolver a questão. O todo aqui, ó. Certo? De cima a baixo tem 1,6 e a onda tem as duas partes iguais, é só dividir 1,6 por 2. Isso aqui dá 0,8. Eita, professor, pronto. 0,8, 0,8 o quê? Já vem de propósito, que é para você saber a unidade. Eu não estou trabalhando com centímetros, gente. Eu só fiz dividir centímetro por 2. Eu não fiz alteração nenhuma aqui. Não transformei nada, não multipliquei nada. Então, a resposta continua dada em centímetros. Certo? É 1,6 centímetros dividido por 2. Ou a metade de 1,6 centímetros. É 0,8 centímetros. Então, muito cuidado na hora de marcar a questão. Não se afobe para não errar. Quando assistimos a filmes em que ocorrem batalhas espaciais tipo Star Wars, eu indico aí para quem gosta de fantasia, para quem gosta de filme de guerra, as trilogias mais antigas. Essa nova não ficou muito boa, não. Mas vamos lá. Notamos que em locais do espaço, onde existe vácuo, olha aqui, uma palavrinha-chave, vocês vão ver a questão, sabe? Uma espaçonave de combate atira contra as outras, provocando grandes estrondos. Certo? Vou imitar aqui aqueles pirralhos que estão brincando com o boneco. A gente vê isso nos filmes Guerra nas Estrelas. A respeito, podemos dizer que esses estrondos realmente existem, pois o som propaga-se no vácuo. O som é uma onda mecânica, gente. Não se propaga no vácuo. Certo? Não se propaga no vácuo. Esses estrondos são muito mais intensos que exibidos no cinema, ou seja, é pior ainda do que no cinema. Ou seja, sua mentira é pior ainda, porque surge da emissão de ondas eletromagnéticas, né? Esses estrondos são mais fracos que os exibidos no cinema. Existe mais fraquinho? Não existe, gente. Pois no vácuo os sons propagam por baixa velocidade, né?
nem se propaga. Olha a resposta correta. Esses estrondos, pá, tá parecendo até é o tchan, pá. Esses estrondos não existem, pois o som não se propaga no vácuo. Olha que verdade aqui, verdadeira. Letra D, aí vamos a alguns esclarecimentos. Mas, professor, e por que aqui nos filmes tem, professor, esse barulho? Filme, sabe? Você não pode tirar a lei da física por filme, né? Senão a gente ia ter um monte de super-herói por aí. Esse é massa, eu sou fã do Homem-Aranha. Mas voltando aqui. Então, você não pode acreditar em tudo que tem nos filmes. Ah, eu vi em um filme, pelo amor de Deus, né, gente? O filme é justamente para você ter esse senso crítico. Você assiste e vê o que é verdade e o que não é. Mesmo em filme baseado em fatos reais. Aprenda a distinguir isso. Não estou dizendo que filme baseado em fatos reais vai ter alguma coisa errada de física. Mas dê sempre uma olhada. Não confie em tudo que é passado para você. Certo? A gente estuda para ter isso. Vamos ter senso crítico. Gente. Mas vamos lá. Então, aquelas explosões são para quê? Porque ia ficar chato pra caramba, né? Você tá um filme no espaço, maior silêncio. Quer um exemplo? Alguém aqui já assistiu 2001, Odisseia no Espaço? É tido como um clássico, uma obra-prima. É um filme chato pra caramba. Vamos falar a verdade, né? Tenta assistir 2001. Certo? Tem uma cena muito bonita da abertura e tudo. Mas depois o filme é só silêncio, gente. É uma chatice. Eu ainda acho melhor assistir Gravidade, por exemplo. Se eu não me engano, é do cara que ganhou o Oscar. Esqueci o nome agora, não sei se é Afonso Cuarón. Mas é um espanhol. É um filme que se aproxima muito da realidade, é um filme que tem cenas silenciosas no espaço, mas não é tão monótono. Então você consegue ver, inclusive, até a lei de Newton nesse filme, Gravidade, certo? Fica aí como dica para você. No mais, cinema é diversão, cinema é entretenimento, certo, gente? A gente procura entretenimento também. E não é ver filme só para estar pensando, aqueles pensamentos de cabeça. Com isso, nós encerramos essa primeira aula do quarto trimestre. Até a próxima, pessoal!